Olá, saudação a todos. Gostaria de compartilhar com vocês aqui um assunto que nós já vimos, se no bimestre passado, dependendo da sua série, no outro ano, mas é um assunto que eu tenho certeza não é novidade para você. Talvez você não esteja se lembrando muito, mas com certeza você já viu. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu te disser agora, você não tem consciência, não, menino? Ou se você ouvir uma pergunta assim, você tem consciência do que está acontecendo nesse momento? Você tem consciência dos problemas por causa da Covid-19, por exemplo? O que seria essa consciência? Você se lembra que nós falamos que os seres humanos são as únicas criaturas que têm consciência de si próprio. Um cachorro, ele não tem consciência de que ele existe e nem de que outros cachorros existem, até que ele faça uma interação com outros cachorros, né? Nós temos consciência de que outras pessoas, nós temos essa ideia de que existem outras pessoas em outros lugares e não só nós. No nosso livro, capítulo 4, nosso livro, a nossa aula aqui, ela está assim bem... Você se lembra desse livro, né? Então nós estamos aqui sem tantos equipamentos modernos que a gente poderia fazer alguma coisa bem mais bonita, por assim dizer. Nosso capítulo 4 ele fala sobre a consciência. Ele começa dizendo sobre o que é a consciência, você vai se lembrar disso. Deixa eu só ler aqui para você o que o parágrafo diz. Nossa análise da historieta, uma historieta passada atrás, teve como propósito destacar alguns aspectos pelos quais o tema da consciência pode ser abordado. Consciência de si, do que se pensa, sente, faz, consciência do tempo, consciência do mundo, consciência dos outros, consciência da ética, etc. Bom, o livro vai falar então sobre o que é a consciência. A gente teve uma passagem sobre a consciência e a nossa identidade, né? Isso que eu acabei de falar, essa ideia do eu reflito sobre mim mesmo. Isso é uma coisa muito importante, hoje tratada aí por uma área muito específica que é chamada psicologia. Você se lembra, nós falamos a respeito disso. Nós falamos também ainda sobre consciência coletiva, a ideia de uma consciência coletiva, aquela ideia que muitas pessoas têm, sendo a mesma ideia, e a gente pode até dizer, não é a ideia de um indivíduo, mas a ideia do grupo, consciência religiosa, falamos a respeito disso. Dissemos alguma coisa relacionada à consciência, senso comum e a consciência de como a filosofia trabalha sobre ela. Mas eu queria chegar num ponto muito específico aqui para falar sobre um tipo de consciência, né? Desenvolvimento de uma consciência de si e do outro, que é algo que nós utilizamos uma palavra que talvez ela não é falada todos os dias, alteridade. E eu imagino que nesse mês seja um mês importante para refletirmos sobre alteridade. Deixe-me só ler aqui então uma frase do parágrafo, ou um parágrafo aqui do nosso livro, e eu já vou dizer para você exatamente do que nós estamos falando. Como filosofou o escritor alemão Johann Goethe, o ser humano só conhece o mundo dentro de si se toma consciência de si mesmo dentro do mundo. Trata-se de um processo dialético que vai do eu ao mundo e do mundo ao eu, da identidade, que é a consciência de si, à alteridade, que é a consciência do outro e vice-versa.
Bom, e o que eu estou querendo dizer sobre isso e a gente refletir então a questão da alteridade? Basicamente, a alteridade a gente poderia dizer o seguinte: é você ter consciência do outro, das necessidades do outro, assim como você tem consciência de si mesmo, das suas necessidades. A alteridade também pode ser entendida como uma espécie de empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você aceitar, respeitar o próximo, respeitar o outro. E a gente refletir sobre isso tem uma importância muito grande para nos ajudar a ter uma atitude de vida muito melhor, aquilo que nós temos buscado muito nos dias de hoje. Nos meus tempos de jovem, de estudante, na escola nós não falávamos como se fala hoje sobre o respeito, sobre o combate ao bullying, sobre o combate à violência, a racismos, um, coisas desse tipo. Nós não tínhamos muito isso na escola. Mas hoje, graças a Deus, a escola tem se tornado um ambiente onde nós podemos discutir sobre esse assunto. E é importante que a gente faça isso na escola, por ser a escola um ambiente assim bastante plural, porque discutimos esses assuntos na família. E as famílias devem tratar, devem discutir, devem conversar, discutir no sentido de conversar, de dialogar sobre esses temas importantes. Mas é claro, a escola também ela vai ter um papel muito importante, porque normalmente na família a gente tem ali um mesmo microcosmo. Já na escola a gente vai ter microcosmos distintos se encontrando, ou microcosmovisões, entendimentos do mundo diferentes, visto por pessoas diferentes. Esse mês nós vamos lembrar, vamos celebrar o Dia da Consciência Negra. E quando a gente fala sobre isso, evidentemente que a gente não deixa de pensar no importante combate que é o combate ao racismo. E combater o racismo é uma forma de nós pormos em prática a nossa alteridade. Eu gostaria de citar dois filósofos que nos deixaram lições importantes sobre essa atitude de exercício de alteridade. Ah, muitos deles falaram alguma coisa direta ou indiretamente, mas o primeiro deles foi um filósofo chamado Immanuel Kant. O Kant, eu gosto bastante dele porque ele viveu numa cidade muito pequena, desconhecida até para os padrões das grandes cidades, das cidades mais importantes da Europa do seu tempo. E ali ele vive, por toda a sua vida ele viveu ali e se tornou um dos filósofos mais importantes para a filosofia, contribuiu muito com a filosofia. Por que eu chamo a atenção a esse detalhe? Porque eu sempre digo para vocês em salas de aula que todos nós temos um potencial de sermos alguém que pode, sim, de fato, não apenas contribuir muito, mas talvez modificar o mundo. Não pense que porque você talvez mora num lugar muito pequeno, num lugar que as pessoas só se lembram daqui nos tempos do verão, vem aqui para curtir a praia e volta, e a nossa cidade e até mesmo o nosso bairro fica esquecido, ninguém presta atenção na gente. Se você assiste um programa jornalístico aí de repercussão nacional, você nunca ouviu o nome da nossa cidade, do nosso bairro sendo pronunciado ou sendo filmado, uma reportagem sendo citado, alguma coisa assim. Você nunca viu isso, né? Mas quem sabe você pode ser uma pessoa que daqui a 2, 3, 5, 10 anos possa vir contribuir para toda a humanidade, como esses dois filósofos que eu vou citar contribuíram. O primeiro deles foi Immanuel Kant. E ele disse o seguinte: bom, eu vou falar
não reproduzir as palavras exatas dele, mas o que ele quis dizer. Você só deve fazer alguma coisa que você tenha certeza de que aquilo pode ser repetido em qualquer lugar do mundo. Sabe quando a gente faz alguma coisa que a gente não quer que ninguém saiba, que ninguém veja? Esse é um tipo de coisa que a gente não deve fazer. É isso que o Kant está querendo dizer. Você só deve praticar, deve ser o seu dia a dia, seu estilo de vida, por isso o fazer, por isso as ações, tudo o que você venha a fazer, você só deve fazer se você tem consciência e tem certeza de que aquilo que você vai fazer poderia ser repetido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é um padrão, o Kant vai chamar dos seus imperativos, ou seja, um padrão. Isso é um padrão em que a pessoa deveria ser guiada, ser moldada por ele, porque se tudo o que fizermos for, ou todas as coisas que fizermos forem coisas que qualquer pessoa pode repetir, pode fazer em qualquer lugar do mundo, isso significa que é uma coisa boa, é uma coisa ética, é uma coisa correta. E se ela é ética, se ela é correta, se ela é do bem, ela vai fazer bem para outra pessoa. Então, daí a gente vê uma noção dessa alteridade, porque a alteridade está implícito aí em eu fazer o bem para outra pessoa, eu me colocar no lugar do outro, no sentido de aquilo que é ruim para ela, eu procurar evitar, não vou fazer, ou o contrário, eu fazer algo que faça com que a outra pessoa se sinta bem. Então, eu faço essa leitura do que o Kant está ensinando nos seus imperativos categóricos. Mas tem um outro filósofo, que a maioria de nós não o conhece como filósofo, que foi Jesus Cristo. Ele ensinou algo muito importante. Ele disse o seguinte: tudo o que você quiser, tudo o que você gostaria que fizessem para você, seja você a fazer isto para o outro. Você consegue perceber essa perspectiva? Ora, quem é que quer para si coisas ruins? Eu gostaria que todo mundo me paparicasse, me desse presentes e fizesse todas as minhas vontades. Até talvez isso é um pensamento um tanto quanto egoísta, mas ninguém quer o mal para si. Então, eu deveria agir no meu dia a dia fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Talvez aí não necessariamente a ação em si, né, mas a intenção. Veja, a ideia aí é o princípio. Né? Ah, quando nós começamos a moldar a nossa vida, a nossa consciência, a nossa mente, nosso raciocínio, então a nossa consciência, com esses dois padrões ensinados por esses dois homens brilhantes, nós percebemos que temos grandes oportunidades de ser uma sociedade muito melhor. E aí sim a gente vai poder exercer de uma forma, eu não sei se poderia dizer plena, porque os seres humanos são falhos, nós temos muitas limitações, muitas falhas, mas quase que plenamente nós poderíamos exercer isso que é a alteridade, que é ser empático, é fazer o bem para o outro, é respeitar o outro. E se agíssemos assim, quando eu digo agíssemos assim, eu estou me referindo à humanidade, né? Se a humanidade tivesse agido assim desde o começo, veja, nós não teríamos oportunidade, e aí nesse mês agora, de exercer essa coisa tão nefasta que foi a escravidão no passado, graças a Deus que não existe mais nenhum país do mundo que tem como lei, como norma, que aceite escravidão, graças a Deus por isso, mas é
É um momento histórico que, de fato, eu acho que ninguém gostaria e ninguém gosta de se lembrar dele. Se todos tivéssemos agido com essa forma de pensar, como você vê, não iríamos fazer isso, porque, ora, eu não gostaria de ser escravizado, então eu não vou escravizar o outro. Eu não gosto de ser chamado por apelidos pejorativos, apelidos ou xingamentos que me machucam, então eu não vou fazer isso para os outros. É assim que nós devemos, assim que a gente deveria se comportar o tempo todo. E por que então que a gente poderia replicar ou reproduzir atitudes, e aí especificamente falando racistas, xenófobas? Nós não deveríamos nos comportar assim. Refletir sobre a alteridade nos faz pensar nisso. Mas, finalizando, vamos avançar um pouquinho mais sobre a questão da alteridade ou sobre um comportamento, né, de alteridade, que é uma coisa importante, exercício de perdão. Quando nós falamos de perdoar, o senso comum aí de perdão nos leva à ideia de um esquecimento. Muitas das vezes, o perdão ele é tido como um sinônimo de deixar de aplicar uma punição merecida. A gente fala, por exemplo, vamos perdoar a pessoa que cometeu um crime, né, cometeu aí um roubo, vamos perdoá-la. E aí a gente entende como perdão o seguinte, a pessoa não vai ser presa. Mas você sabia que perdão não é exatamente deixar de aplicar uma disciplina? A ideia de perdão, ela é muito mais uma ideia de não exercer a vingança. Sim, exercício de misericórdia está implícito no perdão. E misericórdia é o quê? É você não aplicar uma penalidade merecida. O rei foi misericordioso com o, o inimigo, por exemplo, ou seja, ele não matou o inimigo, ele foi misericordioso, deixou o inimigo que o invadia, o inimigo que invadia suas terras, o inimigo que queria conquistar o seu povo. Então o rei foi misericordioso. Essa é uma possibilidade, sim. Mas perdão, ele tem muito mais a ver com a ideia de não exercer a vingança. Mas também o perdão tem a ideia de aceitar empaticamente outra pessoa que tenha me causado algum tipo de ferimento. Então, eu ajo com alteridade para com uma pessoa quando eu a perdoo por alguma falha, por algum erro que ela tenha cometido. Então, alguém agiu com bullying contra mim. Eu não vou me vingar dessa pessoa. Eu vou perdoar. O perdoar não significa que, bom, se o que ela fez foi uma ofensa grave, uma ofensa contra a minha honra, por exemplo, publicou alguma coisa nas redes sociais que tenha me causado um ferimento moral, né, um dano moral, eu posso entrar na justiça e exigir ali uma recompensa, muitas vezes, na maioria das vezes, uma recompensa financeira pelo mal que ela me causou. Isso é uma disciplina, ok? Eu tenho, talvez até o caso, o direito de fazer isso, dependendo do mal que ela tenha me feito. Mas quando a gente fala de perdão, eu não vou me vingar dela, ou seja, eu não vou exercer ou eu não vou praticar bullying contra ela porque ela praticou bullying contra mim. Você percebe a diferença? Então a ideia de perdão, ela caminha nesse sentido. Então, alteridade, ou eu diria perdoar, é exercer alteridade. Alteridade é também perdoar. Não fazer o mal pelo mal para o outro. No nosso contexto aqui de juventude e adolescência, eu vou falar basicamente nessa questão de bullying, não praticar um racismo, não praticar uma atitude de ódio para com
o outro que é diferente para comigo. Isso é alteridade. Se eu sofrer, eu não vou praticar de volta como vingança, mas sim, isso não significa que eu não procure a aplicação da disciplina legal, da disciplina correta, sempre feito com alteridade. Porque provavelmente eu possa cometer algum erro também. Eu posso cometer um erro com uma pessoa e, ainda que eu mereça a disciplina, eu não gostaria de ser disciplinado além da medida correta da disciplina. É possível que alguém, num momento acalorado, né, num momento de discussão, de raiva, alguém possa ter, eu possa ofender alguma pessoa. Às vezes não era aquela a minha intenção normal. E aí, como eu retiro a minha palavra? Muitas vezes não tem jeito. Por mais que eu me doa, por mais que eu fique arrependido, por mais que eu faça uma autopunição psicológica, mental contra mim mesmo, mas eu não tenho como retirar uma palavra de ofensa que eu tenha praticado com alguém. E é claro, eu gostaria que esse outro alguém agisse com misericórdia, com alteridade, quando essa pessoa, exercendo o seu direito, viesse me, digamos, impor algum tipo de disciplina. Eu gostaria que ela agisse comigo com alteridade e que ela me perdoasse. O ela me perdoar, como eu disse, não significa que eu não vá sofrer um dano pelo mal que eu causei. Mas eu não gostaria que ela exagerasse no dano. Eu não gostaria de que o que ela fez, o que ela poderia fazer contra mim, fosse 2, 3 ou 4 vezes maior do que aquilo que eu fiz. Principalmente porque eu sei que foi, assim, digamos, sem aquela intenção maldosa, maligna até. Você percebe, então, a necessidade de, na alteridade, nós exercermos o perdão? Também, quando falamos de alteridade, e perdão, às vezes é uma atitude de alteridade buscar e pedir o perdão das pessoas e reconhecer o perdão. E algumas vezes reparar o dano. Quando nós falamos, por exemplo, da escravidão, há uma discussão muito acalorada, né? Essas questões de cotas, por exemplo. Qual é o princípio da cota? É reparar o dano causado pela escravidão às pessoas, descendentes dos escravos. É uma questão muito complicada isso, mas às vezes a gente tem que pensar que sim, eu preciso reparar um dano por algo que foi feito de errado. E por último, talvez eu não tenha praticado um erro, talvez eu não tenha praticado, por exemplo, uma atitude de bullying, talvez eu não tenha praticado uma atitude racista para com alguém, mas é também uma atitude de alteridade quando hoje eu manifesto com a atitude de pedir o perdão a pessoas que talvez não tenham sofrido elas próprias os abusos, mas os nossos antepassados, os meus e os dela, eles praticaram entre eles lá atrás. Então, é uma atitude, aí sim, uma atitude simbólica, mas que é uma atitude importante, é uma atitude correta, quando hoje nós podemos ter esse comportamento. Então, quando os jovens de hoje, aqueles que são, digamos, descendentes de pessoas que praticaram um racismo, por exemplo, pedem perdão a jovens de hoje que são descendentes daqueles que sofreram o racismo. Isso é uma atitude simbólica de alteridade. Eu vou fazer o bem para você, eu quero retribuir
pelo mal causado pelos meus antepassados. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, isso com toda certeza, responsável objetiva e diretamente. Mas é uma atitude, como eu posso dizer, simbólica, quando nós temos isso. Por isso, meus caríssimos jovens, eu aconselho vocês, e espero que tenham aprendido essa lição, nós precisamos praticar a alteridade. A alteridade, ela é praticada quando eu faço o bem para as pessoas, quando eu me coloco no lugar dos outros e faço bem no sentido de respeitar os seus direitos, respeitar as suas diferenças. Eu pratico a alteridade quando eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, e eu pratico a alteridade quando eu peço e exerço perdão por falhas cometidas e não busco a vingança quando eu sofro alguma coisa do outro. Busco a disciplina, sim, busco a correção, é direito, mas não a vingança. Bom, eu espero que tenha sido útil para você. Reflita sobre isso e talvez, quem sabe, você possa produzir alguma coisa, talvez um desenho, uma poesia, uma canção, de repente você canta, de repente um texto, um vídeo, enfim, sobre isso que eu pude compartilhar com você aqui agora, dá um retorno para mim, o que você entendeu? E expressa isso da maneira que você mais gosta de expressar. Desenha, faz uma poesia, escreve, canta, ok? Grande abraço a todos, se Deus quiser, até uma volta às nossas aulas presenciais, né, assim que acabar essa pandemia. Grande abraço, até.